Deu, toma Jack, toma na condicional. Gente, posso fazer uma pesquisa? Por mim, sim. O que eu ganho com isso? Saúde. Então bora. Vem cá. Primeiro você, uma conta gemada ou salvar seu duo. Muito fácil. É claro que é. Me salvar. Mas ele perguntou pra mim, vida. Independente. Escolhe a conta pra tu ver. Eu pego a conta e volto pra te salvar. Não vale. Tá bom? Eu escolho salvar ele. Isso aí. Agora você daria o bozó pra salvar ela. Agora quero ver. Porra de pergunta é essa? Vai, vida, me salva. Não é assim. Não é assim o quê? Se fodeu. Eu te salvei, José. Agora na sua vez você não me salva? Que homem frouxo é esse? Pra mim foi diferente. É só uma pergunta. Responde logo. É só uma pergunta, né? Sim. Daria. Foi fazer uma pesquisa. Acabou sendo um chá revelação. Tu pensou que era um marginal, um Hello Kitty dessa.